Olá a todos, canal Promotor. E hoje vamos desmontar este motor aqui. Este é o MAN de 2866 LF20. Esse motor tem 400 cavalos de potência. E também, entre as características dele, vemos que a tampa de válvulas tem esse formato diferente, né? Uma forma incomum. Quando vi a foto desse motor, achei que tivesse 4 válvulas por cilindro. Visualmente, o cabeçote é igual ao 2086 com 2 válvulas, só muda o balancinho. Vamos voltar a isso. Que motor é esse e de onde veio? Meu seguidor de Krasnoyarsk comprou esse motor para instalar em um caminhão Kamaz. Esse motor foi comprado na Europa. Pelo que eu sei, com precisão, ele foi comprado na Polónia. E o preço pelo qual ele foi adquirido foi de 450 mil rublos. Segundo o vendedor, o motor está perfeito, funcionando e sem necessidade de reparos. O cliente pediu para desmontar o motor, inspecionar, identificar defeitos e talvez substituir algo. Ou seja, fazer uma revisão. Então, outro ponto é que, como eu já disse, o cliente quer instalar esse motor em um caminhão KAMAZ e normalmente eles usam motores com acionamento mecânico. No acelerador, onde teria cabo, sim, na bomba. Aqui vemos que não há cabo de acelerador. Aqui temos um acelerador eletrónico e sensores por todo o lado. Pelo que entendi, o cliente não sabia de nada disso, que o motor viria com acelerador eletrônico. Ou seja, eu nem sei como o cliente vai instalar isso agora no KAMAZ. Não há unidade de controle aqui. 2 feixes de fios saem do motor, então é preciso conectá-los. Não há unidade de controle do motor nem pedal do acelerador. Então primeiro precisamos desmontar o motor, ver em que estado ele está e só depois tomar uma decisão. O cliente pode buscar a unidade de controle do motor e o pedal do acelerador para montar dessa forma, ou trocar a bomba de combustível por uma mecânica e instalar outro comando de válvulas. Ou seja, agora minha tarefa é desmontar o motor e ver em que estado ele está e só depois vamos tomar uma decisão. Então, o quê? O que mais? Quero dizer logo de cara, quais pontos? Vemos que o motor já foi reparado antes. Aqui vemos vedação vermelha, o ressecamento na vedação vermelha. Aqui vemos, sim, claramente, dá para ver que ela está se soltando. E eu tirei o respiro, aqui também, onde o respiro é fixado, está tudo com vedação e assim por diante. O cárter está com vedação, tem mais coisas. E tem mais um detalhe. Vemos que essa cor aqui não é a original, mesmo se olharmos de perto dá para ver que nesse ponto aparece a cor vermelha. Ou seja, esse motor era originalmente vermelho. Aqui dá para ver bem onde foi pintado, aqui está a tampa vermelha. Esse é o nosso segundo detalhe, né? Então esse motor já foi mexido, esse motor foi pintado. E o terceiro detalhe, o cliente me disse que esse motor é do ano de 2001. Bem, eu estou olhando para todos os detalhes, por exemplo, vemos aqui 97, depois vemos 96, 96 e assim por diante. Ou seja, todas as peças são assim, pelas quais dá para identificar imediatamente o ano de fabricação do motor. Em todas está gravado 96, 97, acho essa história muito confusa, não é? O quê? Primeiro, por que o vendedor não avisou sobre a falta do cabo do acelerador? Segundo ponto, o que ele estava fazendo? Tenho algumas perguntas, por enquanto só digo o que vejo. Ou seja, ainda não entendi toda a situação, mas por enquanto estou dizendo o que vejo por enquanto, digamos assim. Tenho dúvidas sobre a qualidade desse motor, entre outras coisas. Então, o que mais quero mostrar? Vemos que há poeira no coletor de ar, uma camada. Esses depósitos aqui dá para ver claramente, ou seja, está entrando poeira. Pelo que entendi, a turbina vaza óleo, pois mais adiante tudo está cheio de óleo aqui. Não há poeira porque o óleo a remove. Por exemplo, ainda há um pouco de sujeira nas curvas, foi e voltou do intercooler. E também vemos que nesse coletor tem óleo acumulado, sim, uma poça de óleo. A turbina empurra o ar com óleo, que remove a sujeira das paredes e envia aos cilindros. Aliás, há imagens da partida desse motor, pelo visto, os vendedores o ligaram e lá mostra que a pressão está boa. Aqui então vemos que o disco está desgastado praticamente até os rebites. A espessura do disco é de 7,5 mm, ou seja, o disco precisa ser trocado 100%. Agora sobre o platô da embreagem, também vemos que aqui ela está queimada. Trincas, desgaste. Aqui tem até umas camadas, uma sobre a outra, fundidas. O volante também está desgastado e apresenta riscos, entre outros sinais. Ou seja, não dá para dizer que a embreagem é nova, não dá para dizer que está em bom estado. Pelo disco está em estado bem ruim. Então também vemos a camada de resíduos, poeira da embreagem, dá para ver quanta poeira, sujeira e tudo mais tem ali. Portanto, pelos resíduos, o motor foi reparado há alguns anos, isso é certo.
O que mais quero mostrar? Vemos que o sensor quebrou no transporte, além disso notei que aqui na turbina está soldado. Bom, talvez tenha quebrado em algum momento ou algo assim. Ou seja, são esses detalhes. Outra característica que vemos é que temos essa proteção aqui. Aparentemente, por causa do que passa aqui, temos o sistema de escape. E por causa do superaquecimento foi feita essa proteção. Isso é igual ao que acontece no motor de partida. O motor é um verdadeiro enigma. É realmente um enigma. Porque segundo o vendedor, o motor está totalmente funcional, não há nenhum problema com ele. Principalmente após pagarem 450 mil por ele. Se eu me basear no que estou vendo, por enquanto eu duvido que ele esteja totalmente funcional. Não vamos adivinhar, vamos desmontar e ver. Talvez já tenha sido consertado. Sim, pode ser poeira antiga. Viram a poeira, eliminaram, desmontaram o motor, consertaram e trocaram o pistão. Ou seja, talvez eu realmente não sei. Por enquanto, são só pensamentos em voz alta meus. Aqui eu estou tentando entender pelo que cobraram 450 mil, é isso. Bom, e aliás muito frequentemente comentam nos meus vídeos que é mais fácil comprar um motor importado de algum lugar da Europa do que consertar. Por que gastar dinheiro consertando o motor? Agora vamos ter um exemplo prático do que recebemos ao comprar um motor importado por 450 mil. Certo, então é assim que o motor fica na parte onde foi lavado. O motor ficou assim na parte que não lavaram. Havia uma proteção, ao removê-la, estava desse jeito embaixo. É isso que está acontecendo. Retirei o coletor de escape e notei óleo nele, indicando que está indo para o cilindro. Em alguns pontos há mais óleo, em outros menos. Bom, no geral todos estão, de uma forma ou de outra, um pouco úmidos.
O rolamento precisa ser trocado. Está girando aos trancos. Tem alguma coisa rangendo lá dentro. Então vemos que tudo está lavado com óleo, mas observando de perto há poeira acumulada na parede do fundo. Veja melhor neste cilindro. Esse é nosso terceiro cilindro. Na parede do fundo, onde a lanterna ilumina, dá para ver claramente os depósitos de poeira. Tudo bem, sem adivinhações. Vamos abrir as tampas e ver tudo. Então, abri o compressor e vemos que colocaram uma junta embaixo do compressor. Não deveria haver junta aqui. Se colocarmos uma junta, o compressor fica mais afastado do corpo e aparece uma folga na engrenagem. Depois removi a bomba de combustível, desparafusei a janela de inspeção e girei o motor. Apareceu minha marca. Aqui está a lingueta. Coloquei meu selo com o punção aqui. Depois que remover o volante, vou limpar e verificar o grau da ignição. Segundo a literatura, neste motor ela é ajustada em 0 grau. Então aqui não há nenhum avanço mecânico de injeção. Ou seja, não há nenhum contrapeso, nem nada disso. Por isso a bomba já é instalada diretamente em 0 graus. Removemos a bomba de combustível. Depois tiro as tampas das válvulas, injetores, eixos, tampas traseiras e cabeças dos cilindros.
Removi as tampas das válvulas e vi que são esses balancinhos. Na válvula de admissão, os balancinhos são comuns, como no Mercedes e no Mania, 2 já na de escape. Há um suporte chamado suporte de balancim com tucho hidráulico. O balancim de escape tem esse formato, apoia na válvula e sobre o tucho hidráulico. Para ser sincero, é a primeira vez que vejo algo assim e ainda não entendo totalmente sua função. Tenho uma suposição sobre para que serve. Vou falar agora, mas assim, completamente. Eu realmente não entendo nem por que complicar tanto, o que isso traz de benefício e assim por diante. Se souberem ou já viram isso, escrevam nos comentários para que serve ou deem informações. Então, até teoricamente, quando tem o tucho hidráulico, isso deveria, na verdade, facilitar o funcionamento do motor, digo em termos de manutenção e tudo mais. Reparo do motor. O tucho hidráulico, graças ao óleo, graças à pressão do óleo, compensa a folga térmica e não é necessário regular as válvulas. Aqui vemos que é preciso ajustar primeiro a própria válvula e também é necessário ajustar o próprio tucho hidráulico. Ainda não sei como funciona, mas suponho que sirva para a válvula operar de forma mais suave. Aqui temos uma 0,6 mm. E a única suposição que tenho é que devido à pressão do óleo, esse ressalto, esse apoio, sustenta essa válvula para que não haja folga livre. Por enquanto, é o que suponho após uma olhada rápida. Se alguém tiver mais informações, escreva nos comentários, será interessante ler. No dia seguinte, seguimos trabalhando no motor. Então ontem eu removi as cabeças e na verdade eu esperava até pior, eu esperava ver algo pior. Estão em um estado satisfatório, digamos assim. O problema é essa ferrugem, parece que entrou água ao lavar o motor. A decisão será tomada só após desmontá-lo. Como disse, ainda faltam substituir o comando de válvulas e a bomba. Ainda restam questões. O que faço agora? Viro o motor, coloco de lado, daquele lado, tiro o cárter, tiro as tampas laterais, retiro os pistões, retiro... Então já vamos tomar algumas decisões. Talvez vamos mandar algo para conserto, talvez os cabeçotes vão para a retífica, talvez o sistema de combustível vá para o conserto e assim por diante.
Removi o cárter, as tampas dianteira e traseira e conferi que as marcas da distribuição estão alinhadas. Também vi que o comando de válvulas é da marca BAF, ou seja, ele foi trocado em algum momento, talvez na última manutenção. O mais interessante, olhei as bielas para marcá-las e vi que as marcas estão na ordem invertida. Sim, primeiro, segundo, terceiro, aqui estão marcados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No geral, tudo certo. As bielas podem ser colocadas de qualquer jeito. O importante é que a tampa combine com a biela e o número seja igual. Mas depois comecei a olhar as tampas principais, e aqui ficou bem interessante, ou seja, vemos 1,5862 e 58634, 567. Ou seja, as tampas estão em ordem inversa, né? Em teoria, aqui está a frente do motor, então todas as tampas deveriam ir a partir dali. Observei os blocos e notei que está indicado 1,586, ou seja, a primeira tampa deveria estar aqui. As tampas principais estão invertidas. Ainda não entendo a que isso se refere. Agora estou confuso sobre como montar esse motor. Sim, pode deixar como está na ordem inversa ou ajustar para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez tenham recuperado os alojamentos dos mancais principais, instalado as tampas e ajustado. Mas não vejo perfuração aqui, há um pino guia que normalmente é retirado como um furo aqui. Ou então, agora vou tirar as tampas e dar uma olhada. O próprio pino deve ter uma rosca. E de novo, me surpreende como o motor funcionava. Se trocar as tampas, ou seja, as tampas nunca podem ser trocadas de lugar, certo? Mesmo trocar só duas tampas entre si é algo que quase nunca dá certo, não é muito raro conseguir trocar uma tampa. E ela vai encaixar certinho, né, como deveria, e o mancal, por exemplo, vai apertar e tudo mais. Ou seja, para mim ainda é um mistério com o que isso está relacionado. Ou talvez simplesmente montaram por falta de conhecimento, colocaram assim mesmo. Então é um momento interessante. Eu vou tentar entender isso, talvez veja algo pelo desgaste nos mancais. Se só um lado estiver apoiado, ocorre mais desgaste. Ou, enfim, não sei. No momento só tenho perguntas. Vou soltar os parafusos da biela e tirar os pistões. Já limpei parte da fuligem e sujeira para facilitar a passagem dos pistões. Então, a bronzina é padrão, não tem o ano de fabricação, porque são bronzinas da marca KS, nas bronzinas KS por algum motivo, eles não colocam o ano de fabricação. A bronzina está em uso, com pequenos riscos. Vou mostrar que a bronzina do Sturm já tem um pequeno desgaste e é simples, não sputter. Instalaram bronzinas simples, bem mais baratas, mas nesse motor deveriam ser do tipo sputter. Por isso, as bronzinas serão substituídas e vamos instalar bronzinas reforçadas, feitas especialmente para motores turbo, com a inscrição sputter. Há uma folga de 1 mm no anel de compressão superior, indicando necessidade de substituição. Limpei a fuligem no bloco, que também apresenta esse desgaste. Não sei, ainda vamos ver o que é que fazer com isso. Ou deixamos assim ou vamos restaurar o bloco. Mas o desgaste é muito grande. Não sei, pode chamar de corrosão ou desgaste, mas é perceptível. Vamos voltar a isso depois.
Então, bem, em todos os mancais principais há riscos, em alguns lugares mais, em outros menos, desgaste. Pelos pinos guia e pela canaleta, não vejo marcas de rosca nem sinais de que foram retirados. Não sei se essas tampas foram usinadas, mas visualmente não parecem. Por que elas estão em ordem invertida? Eu ainda não entendi. Sobre as bronzinas, elas também são padrão. Então, tirei o virabrequim, limpei ele, e sobre o virabrequim tenho algumas pequenas dúvidas. Por exemplo, no colo central tem um desgaste, dá para sentir com o dedo. O micrómetro deve indicar cerca de 5 ou 6 centésimos. Também há alguns riscos visíveis. Ou seja, não sei, ainda vamos olhar o virabrequim, eu vou medir ele. Aqui também tem uma marca da bronzina, aqui também dá para ver claramente, dá para ver esses riscos. Então ainda vamos analisar o virabrequim, ainda não tem nenhuma decisão sobre o virabrequim. Então, como eu disse, o comando de válvulas já foi trocado, está instalado um da empresa BF. Comecei a olhar aqui dentro agora, e o que eu vi? Vemos aqui o ressalto está desgastado, basicamente não há muito o que dizer, dá para ver claramente, o ressalto está desgastado. Ou seja, se esse comando de válvulas estivesse perfeito, aí sim faria sentido trocá-lo, gastar dinheiro à toa. Esse comando de válvulas está nesse estado, ou seja, de qualquer forma precisa ser trocado. Por isso, talvez seja adquirido um comando de válvulas para a bomba mecânica. Então vamos olhar logo os tuchos, vemos que aqui está um pouco lascado, aqui também tem um pouco, aqui já tem mais. Os tuchos precisam ser trocados, as buchas ainda serão verificadas. Desse lado é fácil ver o desgaste. O comando de válvulas que fica na parte de baixo do motor está exatamente aqui, dá para ver claramente o desgaste. Então, agora vou retirar as camisas, como talvez a gente vá usá-las de novo, vou tirá-las com cuidado usando o extrator. Ainda não retirei as camisas. Quero medir qual é a profundidade desse buraco aqui no bloco dos cilindros. Dá para ver que nesse ponto o bloco está reto. Aqui ainda dá para ver as marcas do fresamento de fábrica, dá para ver as marcas do fresamento. O buraco começa mais ou menos nesses parafusos. Sendo a borda aqui, o maior buraco fica na divisória entre as camisas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é muito difícil encontrar um bloco em bom estado assim, sim, para que essa superfície esteja perfeita. É muito difícil. Ajustei o indicador de ponteiro, o bloco está marcando 0. Primeiro vou medir o ressalto da camisa acima do bloco. O ressalto é exatamente 0,04. Isso é meio que o limite inferior. É aceitável, mas é o limite inferior. Normalmente costuma ser 9 ou 10 dentro desses limites. Vamos ver. Neste ponto do bloco não há nenhum desgaste, nenhuma corrosão. O indicador de ponteiro mostra 0. Então aqui já temos um rebaixo de menos 12 centésimos. Mais perto da camisa já são 15 centésimos. Vamos mover mais adiante. Aqui vemos onde temos os maiores rebaixos. Neste ponto, o rebaixo é de 24 centésimos. Então vemos que o maior rebaixo está em algum lugar por aqui. Neste ponto, chega a menos 29 centésimos, ou seja, praticamente 3 décimos. O que podemos fazer? Podemos deixar como está, trocar a camisa ou instalar um anel de ajuste, entre outras opções. Ou seja, fazer o ressalto da camisa em cerca de 1 décimo, 0,9 milímetro, ou seja, enquanto a camisa for nova, não estiver afundada, enquanto tivermos uma junta nova, esse motor vai funcionar. Geralmente, após esse reparo, eles funcionam por 1 ano. A junta fica suspensa e a vedação ocorre só nesse ponto. Esta é a primeira opção. A segunda é levar o bloco para a usinagem, nivelar a superfície e usinar os alojamentos das camisas. Também é preciso checar o ressalto do pistão e talvez usiná-los. Ou seja, é igual à opção do motor 501, não sei em qual vamos ficar, nem o que será feito. Ainda não entrei em contato com o cliente, ainda não falei nada para ele. Quero desmontar completamente, fazer uma lista, ou seja, ter uma visão geral do motor e só então passar todas as informações. Então, vemos que o maior problema desse motor é o bloco de cilindros.
Para ser sincero, pagar 450 mil rublos por um bloco nesse estado é incrivelmente caro. Minha opinião é a seguinte, vamos resumir sobre o motor e seu estado geral. Já expliquei tudo sobre o bloco. Primeiro temos este local aqui, a superfície de assentamento da cabeça do bloco de cilindros. O segundo ponto que eu não entendi é porque todas as tampas estavam ao contrário. Talvez seja porque foram instaladas tampas erradas. Talvez por causa disso apareceu desgaste no virabrequim. Então, sobre o virabrequim. Bem, eu acho que não precisa fazer nada com ele. Ou seja, eu só vou polir ele. Vamos usar bronzinas padrão, pois não é recomendado retificar esses virabrequins que costumam quebrar mais. Ou seja, já houve casos em que o desgaste era de 5 a 6 centésimos, simplesmente colocavam uma bronzina nova e pronto, e o motor funcionava. No meu canal tem esses vídeos, abraço para o Anton. Então o eixo de comando vai ser substituído, seja ele para comando elétrico do acelerador ou para comando mecânico para o cabo do acelerador. Já mostrei a carcaça, então o eixo de comando vai ser substituído, as buchas do eixo de comando vão ser substituídas e os tuchos também vão ser substituídos. Além disso, as bronzinas, é claro, também vão ser substituídas. Porque em alguns lugares há desgaste, em outros há riscos e assim por diante. Além disso, as bronzinas das bielas não são as corretas, deveriam ser as reforçadas. Puter, aqui estão as comuns. Sobre o conjunto de pistões, não sei os planos do cliente. Talvez ele troque ou mantenha os pistões. Ou seja, em princípio, ainda dá para instalar eles. Claro, já têm alguns defeitos, mas ainda aguentam um tempo. Claro, tem esses riscos aqui. Aqui dá para ver um risco, né? Tem um arranhão e tal, mas como opção ainda dá para instalar eles. Viu? Eles ainda aguentam um tempo. Ainda dá para ver Roning na camisa aqui. Na parte de cima quase não tem, onde o anel passa pelo ponto morto superior. Mais abaixo ainda há Roning. Quais outros detalhes? Essas camisas têm corrosão, já limpei com óleo e estão lubrificadas. Mesmo assim, ainda restaram essas cavidades. Vou acender a lanterna agora, mas ainda vemos essas cavidades na camisa. Ou seja, quando lavaram o motor, dá até para ver até onde provavelmente ficaram os anéis do pistão. Aqui a água não entrou e a camisa está limpa. Neste ponto houve entrada de água e vemos corrosão, variando de intensidade. Aqui e ali é possível ver claramente. Se os pistões forem mantidos, é necessário ao menos trocar camisas, anéis e borrachas das camisas. Então, o que eu vi agora, não sei se dá para ver na câmera ou não. Neste ponto tem uma rachadura na camisa. Dá para ver claramente. A rachadura na camisa começa aqui e termina ali. A turbina precisa ser trocada, isso é certo e indiscutível. Depois vou desmontar as cabeças do bloco de cilindros, verificar as buchas, os guias das válvulas, como de costume. As próprias cabeças vão para a retífica plana. Depois, claro, vai ter o reparo do compressor e o reparo da bomba. E agora tiramos as conclusões. Sim, por quanto foi comprado esse motor e quanto ainda falta investir para deixá-lo perfeito. O cara comprou por 450 mil rublos e se ele for fazer tudo direitinho agora, ainda vai precisar investir mais 450 mil rublos. No final, o motor vai sair por 900 mil rublos. Acho que essa é uma boa resposta para a pergunta frequente. Por que trazem o motor para eu consertar e investem tanto dinheiro nisso? Embora fosse possível comprar um motor de contrato e não ter dor de cabeça, mas por favor, um motor de contrato em que estado ele está e o que ainda teremos que fazer agora? Não digo que todo motor de contrato estará assim. Talvez você tenha sorte e ache um motor excelente, em ótimo estado, sem problemas ou detalhes. Mas isso é uma loteria, como já disse. Uns terão sorte, outros não. A pessoa comprou um bilhete de loteria que, na minha opinião, não foi premiado. Ou seja, neste motor não temos absolutamente nada sobre o que poderíamos dizer que está em perfeito estado. Ou seja, não se pode usar estado perfeito para nada aqui. Há itens nota 4, outros 3, alguns em mau estado, horríveis, mas nada está em perfeito estado aqui. E esse motor custa 450 mil rublos legendas. Então vemos que há muitos anéis finos no cilindro, ou seja, agora eu tirei do primeiro cilindro, mede, a soma da espessura desses anéis é 0,5 mm. Não entendo por que usaram tantas arruelas finas em vez de uma só mais grossa de 0,4.
Sim, digamos assim, e depois mais algumas dessas aqui. Ou seja, isso indica o quê? Isso indica que o bloco já foi recuperado. Este local para as buchas já foi usinado, mas não sei, essa pequena saliência da bucha não me parece clara. Então peguei as buchas, né, coloquei o bloco na vertical, limpei tudo aqui com uma escova de aço, passei solvente, enfim, desengordurei tudo. Agora mostrei imagens gravadas no celular mostrando em que estado estão essas travessas. Acho que esses comentários são desnecessários, não tem muito o que comentar aqui. Quero mostrar que onde estavam os anéis há corrosão também. De qualquer forma, a camisa ficará desalinhada, talvez por isso surgiu a rachadura. Debaixo das camisas ficam esses anéis finos com espessura de 0,05 mm, 0,05 10 peças, embaixo de uma tem 11, embaixo de outra tem 12. Ou seja, aqui os assentos para as camisas foram usinados todos em tamanhos diferentes. Então vemos que alguns anéis também foram corroídos, onde havia corrosão, acabou corroendo o bloco e o próprio anel nesse local. Ou seja, há vários desses anéis em vários lugares. Temos corrosão. Então também não descarto a possibilidade de que esse motor seja montado com o mínimo de investimento. Ou seja, realmente só o básico mesmo. Talvez só fiquem as camisas antigas, só o essencial mesmo. Portanto, como as coisas vão se desenrolar daqui para frente, quais decisões serão tomadas, tudo isso eu vou contar. Vou contar, claro, nos próximos episódios. Então espero que tenha um próximo episódio, espero que tenha continuação. Vai ter a montagem do motor, mas não sei quando. Pode ser em 1, 2, 3 semanas ou até um mês. Enfim, não sei. Por enquanto não posso dizer nada. Acho que falei tudo e não esqueci nada. Dei minha opinião sobre esse motor e seu estado geral. Esse foi o vídeo. Obrigado por assistirem, boa sorte e até mais.